Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Glórias a Deus, Senhor, aleluia. Sobre a morte esperar aqui algumas pessoas estarem conectando, entrando. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu. E o próximo a vencer aqui pode ser eu. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir suas palavras e confiar nela. Expulsarei o mal com minha fé, confiarei sobre as palavras que o Senhor disser. E se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou, se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Olá, olá, boa tarde, boa tarde. Perdão. Hoje com mais uma live aqui com essas queridas. Olá, boa tarde a todos e os queridos também, né? Tem algum homem aí presente, mulheres, hoje mais um papo aqui de meninas, nessa segunda live de quarta-feira, ok? Então vamos lá, tá dando início aqui, esse trabalho que eu amo, que é comunicar, conversar. Espero que hoje surjam mais, como é que eu posso dizer assim, entretenimento, né? Comunicação. Vamos lá, meus queridos. Boa tarde a todos. Lafayette na barbearia. Obrigada por estar aqui presente. Tatiane. O Para Sempre Eventos. Que lindo, meus amigos. Alessandra, Renata. Coisa boa. Enfim. Quando eu postei lá, fiz aquele posterzinho da live para hoje, coloquei bem destacado lá, felicidade. Felicidade. Vocês são felizes? Faça essa pergunta para agora. Hoje, vocês são felizes ou vocês estão felizes? Como que você se sente? Talvez seja até uma questão assim um tanto clichê, como eles falam, né? Mas com tudo que vem acontecendo, com tudo que vem se desenvolvendo, eu pergunto, vocês são felizes? Postei uma foto bem assim, pensativa lá. Não dá pra gente ficar se indagando. O que é essa felicidade?
Qual o caminho dessa tal felicidade? E hoje eu vim compartilhar um pouquinho mais aqui dessas minhas experiências com vocês e qual que é esse caminho, como chegar nessa tal felicidade. Ah, Elisete, tem como sim, é possível chegar nessa tal felicidade. Vamos lá? Primeiro, o que é que eu gosto sempre de iniciar aqui com vocês? Explicando que, como seres humanos, nós somos duais. Quem aqui já ouviu falar em dualidade? Dualidade nada mais é que nós somos seres que temos sombras e também temos luzes dentro de nós. Então, por que as dificuldades que as pessoas têm de aceitar seus próprios erros, suas sombras, seus medos, são imensos, isso acaba que é um tabu. E a partir daí a frustração já começa e não consegue enxergar esse tão sonhado caminho da felicidade. Não existe uma explicação para a felicidade sem antes falarmos dos sofrimentos, nas dificuldades, nas perdas, porque para isso é necessário a gente passar por um processo de libertação para chegar a essa tão sonhada felicidade. E quando eu falo na dualidade, eu estou falando de sermos seres que temos o nosso lado positivo, o nosso lado luz, e o nosso lado negativo, que é o nosso lado sombra. E com isso, muitas vezes o ser humano, ele meio que se sente envergonhado, ele se sente aprisionado, sem assumir as sombras, os erros e os medos que ele tem, para que isso haja uma ressignificação e uma melhoria disso aí. Frente a esse erro, essas escolhas, a tudo isso que a gente faz, o que é que eu posso dizer? É que errar é humano, nós já nascemos com essa essência, isso é bíblico, isso vem passando de geração em geração, é um ditado que se tornou até um canto popular. Errar é humano. Mas nós podemos ter a escolha de fazer diferente. Nós não erramos porque gostamos, nós não erramos porque queremos errar. Muitas vezes nós erramos até buscando acertar. Excessividade de carinho, principalmente aqui nós como mães, como pais, carinho, a questão de cuidar, de zelo. Às vezes nós erramos e pecamos também por isso. Cometemos N erros querendo justamente proteger. E o que mais pode acontecer? Com essa questão é que nos cabe, frente ao erro, a escolha de 2 estados. Cabe a você escolher. Tem 2 estados. Assim como temos a dualidade da sombra e luz, nós também, com base nos nossos próprios erros, nós podemos escolher estar em 2 estados. Só que você não pode estar nos 2 ao mesmo tempo, é óbvio. Você tem a escolha de permanecer no estado de sofrimento, ou você tem a opção de permanecer e buscar o estado da graça. Quando se fala no estado de sofrimento, olá Lara Júlia, Aline Matias, sejam bem-vindas. Quando se fala no estado de sofrimento, até notei para não esquecer, a gente só lembra de energias e memórias negativas, a gente se torna narcisista, olha só, deixa eu explicar aqui uma questão, porque alguém certa vez eu comentando isso, até me perguntou, mas você está falando de narcisista? Eu digo, não, deixa eu explicar aqui. É narcisista. Nazista é alguma coisa que vem da época do Holocausto, da época de Hitler. Não vou entrar nessa questão de história, que se envolve muita questão, até de preconceito, muita coisa. Enfim, eu estou falando de narcisismo, não nazista, tá bom? Então, a pessoa narcisista, ela tem um ego muito elevado. Ela, digamos assim, que ela se projeta, ela tem uma paixão, uma admiração, uma veneração pela autoimagem dela. Ela auto se adora. Por isso que esse termo o narcisista, ele vem do termo de Narciso. Narciso foi um jovem muito bonito na época da mitologia grega, né? Segundo a mitologia, era um jovem assim esplendoroso em sua beleza, a qual atraiu o desejo da ninfa Eco,
né? E ela se apaixonou por ele, só que teve uma questão, ele era muito vaidoso e ele rejeitou esse amor. E por isso, né, naquela época, as ninfas eram pessoas, como é que eu posso dizer, seres místicos, na qual puniu ele para que ele se apaixonasse por si mesmo. E quando ele viu o reflexo dele na água, isso foi de fato acontecido. Ele se apaixonou por ele mesmo, ao ponto de que ele mesmo cometeu suicídio por afogamento, justamente por ter esse ego elevado demais, ter se apaixonado por ele mesmo, enfim. E esse termo de narcisista surgiu com isso, ok? Então, quando uma pessoa está no estado de sofrimento, ela foca justamente no narcisismo. E esse narcisismo não só é na questão da vaidade, não, me acho lindo, belo, maravilhoso, não. Isso aí se chama autoestima, não confunda. A pessoa coloca a situação dela, o estado dela acima de tudo, da positividade, acima do que ela contesta e tem para ela o que vem a ser felicidade. Então ela simplesmente se fecha naquele mundinho dela. E o pior, que o ego fala sempre mais alto. Gente, eu falo o seguinte, que ego e orgulho, eles andam assim, mão dada, são grudados, é como se fossem irmãos gêmeos. E isso impede muitas vezes de chegarmos a esse caminhar para a felicidade, porque nos impede de enxergar o que está ao nosso redor, o que de fato nos magoou, o que dá para a gente ressignificar, como fazer da melhor forma, e isso nos impede a muitas coisas, muitas coisas. E aí quem continua no estado de sofrimento, ele maximiza o problema, ou seja, ele expande, ele torna esse problema de uma forma tão imensa, que para quem está de fora olha assim, acha simplesmente absurdo, mas é o jeito dele, é a forma dele, porque ele escolheu estar naquele estado de sofrimento. Assim como também ele começa a se sentir perseguido, ele tem um complexo de perseguição, que todo mundo persegue ele, ninguém vai com a cara dele. Nossa, fulano acho que não vai com a minha cara. Meu Deus, aquela ciclana não gosta de mim. Nossa, eu também não vou com a cara dela. Primeira coisa, você já começa com aquela mania de perseguição, né? A pessoa que vive no estado de sofrimento, na mente dela, ninguém gosta dela, ninguém a suporta, ninguém, enfim. Assim como também a baixa autoestima dela é muito elevada. Ela não se vê como uma pessoa atraente, ela não se vê como uma pessoa inteligente, tudo para ela para baixo. Qualquer coisa dos outros é mais valioso, é mais superior do que o que ela tem para ela mesma, para oferecer a qualquer outra pessoa. E com isso vem o que é a estagnação, porque gera frustração, ela bloqueia, ela não consegue prosseguir. E Elisete, o que é que vai fazer? Imagina, uma pessoa nesse estado de sofrimento realmente tem a possibilidade dela dizer que é uma pessoa feliz? Não tem. Impossível. Ela só vai conseguir isso se ela alcançar o estado da graça, que é o estado do não sofrimento. E como fazer isso, Elisete? É possível? Sim, é possível. Tanto a questão do sofrimento como a graça são opções na sua vida. Porque, na verdade, não é o que a outra pessoa te causou. Não é isso verdadeiramente que importa. O que importa é justamente qual a tua atitude, o que é que você vai fazer com tudo isso que aconteceu. Você vai permanecer preso, você vai estar aprisionado, você vai estar simplesmente estagnado com tudo isso, ou você escolhe dar um passo e prosseguir? Ou você prefere dar um passo em busca do estado da graça? Porque no estado da graça, a energia e as memórias vão vir sempre positivas. Ah, mas isso é mimimi, é blá blá blá. Não, é verdade, é uma escolha sua. Não é que as lembranças negativas, ruins não vai vir, mas você automaticamente, você vai estar blindado, você vai estar, como é que eu posso dizer, com autoconhecimento, que no caso é o conhecer de si próprio elevado, e vai dizer, eu não aceito. Isso já passou, não vou permitir que isso me magoe, que isso me fira novamente, porque a cada momento que você lembra, relembra e revive aquilo tudo na sua mente, o seu corpo absorve de maneira negativa.
Então, jamais você vai conseguir alcançar estado de felicidade ou de graça nenhum se você está tão intoxicado com tantas coisas ruins na sua vida. E no estado da graça também surge uma questão aqui que eu até marquei, eu acho assim excelente, a empatia, tão moderninha e falada nos dias de hoje, mas muito pouco praticada. Porque a empatia não é só você se pôr no lugar do outro, é você também trazer para si e pensar, e se fosse comigo? E como eu reagiria? E se fosse eu que estivesse magoado alguém? E se fosse eu que feria alguém, como seria? Ou você acha que você é tão bom o suficiente que você nunca magoou ninguém? Você acha que é tão maravilhoso assim no seu egocentrismo, no seu narcisismo aí, que você nunca feriu ninguém? Com certeza, nós já fomos todos muito magoados, assim como nós já também magoamos, nós já ferimos. Mas o que importa é a atitude que nós tomamos com quem nos fez mal e para quem nós também fizemos mal. Você sabia que tem muitas pessoas por aí que infelizmente não conseguem prosseguir justamente por algo inacabado, questões mal resolvidas com outras pessoas, palavras ditas e até palavras não ditas. Isso gera assim um desconforto, uma frustração muito grande. E no estado ainda da graça, a pessoa, ela busca a questão da resiliência, ela estima por si mesmo, ela age para mudar, ela não para, ela não bloqueia. É como eu falei na live anterior, tá cansado, vai com cansaço mesmo, tá com medo, vai com medo mesmo. É difícil, enfrenta as dificuldades. Ninguém falou que seria fácil, ninguém falou que seria fácil. Olá, Dailton Fernando, seja bem-vindo. Mas a questão é, o quanto você está disposto para fazer isso? Você é daquele tipo de pessoa que acreditam que primeiramente precisam sentir um conforto interior para depois perdoar? Você é desse tipo de pessoa, mas eu não senti no meu coração que eu preciso perdoar. Sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque a felicidade, para vocês que não sabem, é a evolução que exige de nós nos libertarmos do estado de sofrimento. Esse é o primeiro passo. Ah, Elisete, mas como que vai fazer isso? Mas ela me feriu muito. Nossa, causou danos, foi difícil. Por isso é que se fala em libertação. Porque é algo que nos prende. E é possível, Elisete, como fazer isso? Como chegar então nessa tal felicidade? O primeiro passo para vocês encontrar o caminhozinho de vocês, para chegar lá no topo ao qual vocês designam felicidade, é o perdão. Ah, mas o que ia me fazer feliz era ter um carro, era estar num carrão aí do ano. Não, o que ia me fazer feliz realmente era se eu eliminasse aqueles 15 quilos que vem me incomodando faz tempo. Isso me deixaria muito feliz. Não, mas deixaria mais feliz se eu conseguisse a minha casa. Beleza, tudo bem, material. De fato, será que tudo isso, todo esse estado físico te traria a real felicidade? Eu vou te explicar como que a gente chega nessa felicidade. Iniciando-se pelo perdão. Por quê? Quando você está com toda essa prisão interior, com todas essas limitações, com todas essas questões inacabadas dentro de você, mal resolvida, é impossível você desfrutar plenamente do que você tem à sua volta. Seja seu carrão, seja sua casa, até mesmo se você consegue eliminar aqueles 15 quilinhos que te perseguem, você parece que não vê motivo para comemorar. Às vezes você até obtém a meta, você bateu a meta de alcançar a eliminação daquele sobrepeso, mas de repente você volta, e aí vira uma bola de neve, quando você vê, você já engordou tudo novamente. O porquê? Porque você está mal resolvida consigo mesmo. E quando você está bem resolvida, quando você sai daquele estado de sofrimento e passa para um estado de graça,
você começa a olhar tudo à sua volta com outros olhos. Você começa a olhar tudo à sua volta de uma forma empática, com mais amor, com mais carinho, com mais desejo de viver, com mais gratidão. E a partir de aí é onde dá aquela viradinha de chave, sabe? Dá aquele estalo lá no seu pensamento e você consegue identificar que você tem muito mais a agradecer do que reclamar. Você tem muito mais a curtir, a desfrutar do que todo aquele peso, aquele problema que você enxerga. E o narcisismo não está só ligado à questão do eu comigo mesmo, só eu na minha vaidade. Não. Ela também, o narcisismo é vivido em problemas. A pessoa acha que o problema dela é maior do que todo mundo, o sofrimento dela é maior do que o de todo mundo, que quem fez mal deveria sofrer tanto ou mais quanto você que está sofrendo muito. E aí é onde entra a questão do orgulho. O perdão, meus amores, é o que garante a nossa passagem de estado de sofrimento para o estado da graça. É iniciando por isso aí. Talvez vocês esperassem nessa live uma mágica, um remedinho, uma porção, uma receita, um ingrediente, a qual fosse levar a serotonina de vocês, fosse levar os bons hormônios de vocês para vocês obter esse estado de êxtase, de felicidade, de satisfação. Na verdade, não é. O que eu quero falar para vocês hoje através desta live é justamente que tudo só depende de nós mesmos. Você que escolhe permanecer onde está ou dar um passo seguinte para obter resultados diferentes, seja em que assunto for. No estado de sofrimento, nós nos achamos muito superiores. Como eu falei, ninguém acha que o sofrimento do outro está acima do dele. Pelo contrário, tudo para ele está acima. Eu estou sofrendo na vida, aí dó, tadinho de mim. E as coisas não acontecem dessa forma. Quero fazer uma pergunta para vocês aqui hoje. O que é maior do que a sua vontade de se sentir livre desse peso? O que é maior? A sua vontade de se sentir livre do peso ou o seu orgulho? Sabe por que muitas vezes a gente não consegue liberar e nem pedir perdão, meus amores? Eu vou te falar, porque nessa hora a gente está querendo, nosso inconsciente, ele quer algo mais fácil. E com isso ele nos sabotam. Isso se chama autossabotagem. Eles colocam na nossa mente, o nosso consciente pensa o seguinte: mas se eu pedir perdão, ou se eu perdoar, eu vou estar concordando de que a pessoa que errou está certa. E como eu sou superior, não vou fazer isso. Eu sou muito mais, eu mereço muito mais. Só que ela não reverte esse estado de merecimento para algo positivo, e sim para algo negativo. E muitas vezes a gente até pensa o seguinte: eu não vou procurar fulano, não. Deixa eu falar aqui um assunto bem rapidinho para vocês. Eu vou compartilhar aqui uma experiência que eu tive. Eu passei por isso. Passei algumas vezes, mas teve uma delas que me marcou muito. E é doído nós chegarmos em alguém, pedirmos perdão, reconhecer nossos erros, principalmente para uma pessoa que tem um perfil dominante, um perfil a qual sempre está liderando, está incentivando, está motivando, está influenciando. Mas a partir do momento que essa pessoa se designa a ir lá e pedir perdão, nossa, está sendo assim um esforço tremendo da parte dela. E quando a gente chega para pedir esse perdão e a pessoa tipo assim, eu sabia, você estava errada, aquele sorriso, aquela coisa que machuca, isso nos fere. Isso já aconteceu comigo, de chegar e a pessoa achar que realmente estava na razão. Mas enfim, eu não digo que teve certos nem errado, mas a pessoa se achou tão certa e acabou que beleza, tudo bem. Fiquei na minha, foi doído, foi sofrido, e depois eu comecei a analisar, mas eu não fui lá para que ela concordasse comigo. Eu fui lá para pedir perdão
e mostrar o quanto que eu errei. Eu não tô querendo saber se o erro foi dela. Eu não tô querendo que ela me dê um alvará de libertação da parte dela, ou que tampouco certifique-se de que eu verdadeiramente pedi perdão e ela aceitou. Não, eu estou pedindo perdão para me libertar desse peso, porque é doído. Sabe por que é doído? Porque quando você faz algo errado, te bate a autoacusação. Você mesmo já começa a ser seu advogado de condenação e seu juiz. Já se dá a própria sentença. Isso causa assim danos assim complicadíssimos na sua mente, na sua vida, na sua forma de viver, na sua comunicação com seus demais. Não é fácil. É necessário então que nós estejamos prontos e abertos a novas experiências, porque senão a gente nunca vai conhecer esse tão sonhado caminho da felicidade. E o que é ser feliz para você? Eu te pergunto hoje, o que é felicidade para você? É acordar sempre bela, sempre plena, sempre linda? É ter o financeiro elevado? O que é considerado felicidade para você? Porque eu descobri, e não faz muito tempo, que felicidade, para mim, em particular, eu consegui olhar para meus filhos e ver que eles estão saudáveis, principalmente nesse momento que se fala tanto em enfermidade. Felicidade para mim é eu saborear dia a dia a cada pequena conquista. É eu conseguir entender que tudo que eu tenho, primeiramente, eu tenho que ter gratidão a Deus. E segunda, eu tenho que agradecer também a mim mesmo. Sim, eu devo ser grata a mim. Porque muitas vezes durante essa minha vida, estou com 35 anos, eu me culpei muito, me julguei demais, exigi demais de mim. E eu não me permitia a erros. Eu achava que errar da minha parte era algo assim permissível, sabe? Porque eu vim de uma família muito, muito sofrida. Eu tive uma vida muito difícil. O meu pai morreu, tinha 5 anos. Enfim, a minha mãe, para nos sustentar, ela seguiu uma vida assim que na época eu não entendi. Então, eu morria de vergonha disso. Uma hora eu vou estar compartilhando aqui com vocês toda essa minha trajetória. E isso me levou assim a correntes. Eu não digo que eu não arrastava as correntes nas pernas, não. Ela me prendia de uma forma, ela me sufocava, ela passou a corrente no meu pescoço. E aí eu comecei a culpar todo mundo e comecei a viver nesse estado de sofrimento. 24 horas eu não dava brecha para entrar num estado de graça de forma nenhuma. E isso ainda estava lá na Paraíba, que eu sou paraibana. E daí vim aqui para o Goiás, há 10 anos atrás, minha vida começou a tomar um rumo totalmente diferente. E as dificuldades só foi aumentando. E eu tinha uma escolha, melhor, tinha 2 escolhas. Eu poderia permanecer onde eu estava, sofrendo, chorando, calada, depressiva, sem ver, como se diz, a luz no fim do túnel. Eu poderia fazer diferente, procurar melhorar. Até porque as minhas expectativas eram quase nenhuma de ter sucesso no que estava me acontecendo. Mas com tudo isso, ainda assim, eu percebi que dava para fazer diferente. Foi onde eu comecei a buscar positividade em tudo que eu vivia, buscar sempre enxergar da forma melhor, entender que tudo que acontece de alguma forma é porque foi ocasionado por algumas escolhas. Algumas coisas sim, eu sei que acontecem, que não cabe a nós. Não cabe a nós. Mas o que é que podemos fazer diferente? Ter uma atitude em relação a isso tudo que está nos acontecendo. E aí eu te pergunto, você hoje tem alguma coisa que te impede de seguir e buscar essa felicidade? Alguma coisa hoje, de alguma forma, te bloqueia ou alguém? O que você decide fazer a partir de hoje para que essas dores venham a ser sanadas e você possa ficar livre desse peso? Eu tenho uma cliente que, assim, ela não perdoava a própria mãe. E ela vivia um conflito, ela tem uma faixa dos 26, 27 anos.
E era um conflito interno muito grande com ela mesma, com a mãe. Mas ela não admitia. Até que o dia em que uma das ferramentas que a gente usou era justamente pedir perdão para aquela pessoa que mais a feriu inconscientemente ou diretamente. E que mais ela tinha incômodo, ela tinha frustração em estar perto dessa pessoa, em não conseguir se comunicar, enfim. Algum parente que ela, de um certo modo, tinha um bloqueio relacionado a ele. Ela passou isso numa semana, foi 2 semanas para ela conseguir cumprir isso aí. E ela disse que foi libertador. Porque naquele momento ela nem tinha muita palavra para falar, mas ela chegou, ela abraçou, elas choraram. E a mãe sabia que, de um certo modo, ela tinha contribuído para aquele sofrimento dessa cliente. E sem muita explicação, ela entendeu que aquela forma dela chegar, de abordar, de abraçar, de chorarem, de compartilharem aquela dor, foi uma forma de libertação para as duas. Muitas vezes nós julgamos demais a nossa mãe. Ah, porque eu apanhei demais a minha mãe, eu não tive carinho da minha mãe, eu fui abandonada por ela, eu fui rejeitada por ela. Ela me agrediu muito, ela nunca me valorizou, ela me pôs lá embaixo. Ah, ela tinha predileção pelo meu irmão, ela agia de tal forma com fulano da minha casa e comigo ela me desprezava. Deixa eu falar para vocês, foi a forma que ela teve. A gente dá o que a gente tem. É o melhor que ela tinha para aquele momento e foi o que ela ofereceu para você. Mas não cabe a mim e a você julgar se ela está certa ou errada. Assim como também não cabe a você se julgar, se culpar e estar arrastando esse fardo, esse karma para sua vida. Não. Faça uma escolha. Escolha ser leve, escolha ser livre de todos esses pesos. Só assim você vai conseguir encontrar a primeira indicação para seguir rumo à sua felicidade. E sabe por que isso também nos bloqueia muito? Quando se fala em relação ao perdão, é porque nós temos algo que muitas vezes não praticamos, que é o autoconhecimento. A questão do autoconhecimento, ela é muito forte. Conhecermos a nós mesmos é necessário para que nós possamos agir da melhor forma. Como mãe, tem horas, quem é mãe aí? Tem horas que nós, como mãe, queremos o quê? Resolver a vida dos nossos filhos, dar a direção, determinar por onde é que eles vão. E, na verdade, a gente sabe que não vai ser assim. Nós podemos orientar, educar, ensinar, mostrar, mas eles vão cometer os próprios erros deles, assim como nós cometemos os nossos. Eles vão descobrir quais são os caminhos deles, assim como nós descobrimos os nossos. Isso é fato, isso é a essência do ser humano. Mas o autoconhecimento, nesse momento que você está, é fundamental para quê? Para você reconhecer quais são, ou quem são as pessoas que de um certo modo te bloqueou. Quais foram as atitudes que de alguma forma te deixou mais introvertido, te deixou mais preso, te deixou simplesmente bloqueado. Quais foram as pessoas ou palavra ou ação, atitude ou sentimento que simplesmente te deixou numa frustração tão grande que simplesmente você não consegue prosseguir. Você conhece reconhecer? Porque para que você venha sanar uma dor, seja ela qual for, física, mental, espiritual, emocional, seja ela qual for necessário, primeiro você identificar onde ela surgiu. E eu vou te falar que isso é muito sério. Muita parte das nossas dores, ela é desenvolvida através das nossas crenças. E crença é tudo aquilo que nós acreditamos. E como que essas crenças são formadas desde a hora que nós nascemos, já se formam crenças. A forma com que nós recebemos da educação dos nossos pais, a cultura da nossa família, a sociedade, nossos amigos, tudo gera a criação das nossas crenças. E se nós
não buscamos libertação de coisas que achamos que são certas, mas na verdade causam um caos terrível na nossa vida, nós não conseguimos prosseguir. Então esse é o primeiro passo para encontrar esse tão sonhado caminho da felicidade. É começar a analisar o que é que te bloqueia de chegar até lá. É praticar o autoconhecimento e começar a montar uma estratégia. O que é que eu posso sanar? O que é que mais está me magoando nesse momento? Quem de fato realmente me feriu? E a pergunta é: quem precisa do meu perdão também para seguir? Porque muitas vezes no nosso narcisismo a gente fica lá achando que só nós somos magoados. Você já parou para pensar que você também magoou alguém? Você já parou para pensar que você também feriu alguém? E que tem alguém que muitas vezes, assim como você, está bloqueado e não consegue prosseguir em busca das suas realizações, das suas satisfações, justamente porque tem esse bloqueio que a impede de seguir? E a pergunta é: quem precisa do seu perdão para ser livre e feliz? E de quem você também precisa receber perdão? Então comecem a analisar, comecem a observar o que está deixando vocês bloqueados, que não faz com que você prossiga. Essa decisão só vai depender de você, única e exclusivamente de você. Ah, mas eu quero permanecer da forma que estou. Estou errado? Não, é uma escolha sua, totalmente sua. Assim como, eu quero realmente buscar transformação, eu preciso encontrar um caminho, eu já não suporto mais. Está certo? É uma escolha sua. Tudo depende das nossas escolhas. Eu decido perdoar, eu decido não perdoar. Só que eu te falo uma coisa. Quando nós praticamos o auto-perdão, perdão de si próprio, e perdoamos a quem precisa perdoar, pedimos perdão a quem necessita pedir, as coisas fluem com muito mais leveza. É como se aquele peso de alguma forma tivesse desamarrado de nós mesmos. Gente, é muito incrível, é muito interessante. É simplesmente assim extraordinário a sensação que você tem. E quando eu falo de auto-perdão, por quê? Porque teve com certeza coisas que você já aprontou, que você já fez, que você até fez inconscientemente ou pensou que ia estar ajudando e aí gerou uma situação constrangedora, na qual a outra pessoa se sentiu também magoada. E aí, o seu orgulho é tanto que você não tem a capacidade de justamente chegar lá e pedir desculpas, pedir perdão pelo que você fez. Mas aí já começa a se punir, já começa a se auto-julgar. Você mesmo já começa a se pôr lá embaixo e vem aqueles pensamentos de estado de sofrimento, de negativismo, de introversão, que tá lá, não quer sair, fica ali preso e acha que tudo é difícil. Olha, podem ser os melhores profissionais, independente da área que seja que você procure, a atuação deles, psicologia, enfim, psicanálise, o que for. Coaching, uma amiga, não importa. Tudo vai depender de você. Eles podem te dar conselhos valiosíssimos, eles podem ser formados, graduados, doutorado, mas se não for da sua percepção, entender e buscar melhoria para isso, ninguém vai te ajudar. E muitas vezes nós buscamos até ajudas profissionais como psicólogo, e por não alcançarmos aquilo que nós desejávamos, que achava que ia se resolver, nós pomos a culpa neles. Por quê? Porque simplesmente a pessoa não quer sair do estado de sofrimento e diz, eu vou gastar nada, dinheiro com o psicólogo, eu vou nada, isso é uma perda de tempo, tá lá, pra quê? Mas a pessoa já vai duvidando, isso não vai dar em nada, porque ela já vai decidida a não buscar a melhoria, a não buscar a transformação, a não sair do lugar que ela está. Então ela vai e volta, ela pode rodar os 4 lugares do planeta que simplesmente para ela nada vai se resolver, porque foi isso que ela escolheu. Agora, quando eu escolho
a buscar meu estado de graça, a alcançar minha felicidade diariamente, porque é isso que é felicidade, é uma conquista, é uma busca diária. Nas pequenas coisas, em tudo que você tem. É ser feliz com o que está à tua volta, com quem está à tua volta, com as oportunidades que você mesmo gera. Não é esperar que alguém gere uma oportunidade para você, é você criar suas oportunidades de fazer a diferença. Então, quando essa pessoa simplesmente já vai determinada a não mudar, ela não muda. Agora, quando você pensa, analisa, conhece as suas dores e diz assim, eu realmente preciso sair de onde eu estou e buscar algo melhor para a minha vida. Eu preciso me libertar dessas feridas, eu preciso me desvencilhar desse sofrimento e buscar um estado de graça, um estado de felicidade. Você está simplesmente validando o que você quer fazer diferente. Você quer algo para a sua vida que tenha valores e significados diferentes daquilo que te faz sofrer. E com isso você está disposto a enfrentar os seus medos, com isso você está disposto a simplesmente enfrentar aqueles bloqueios. Mas eu não sei por onde começar, e aí é onde você começa a analisar quem pode me ajudar, o que pode me ajudar, que atitude eu posso ter que vai me levar ao segundo nível dessa etapa de libertação desse sofrimento. Gente, é muito interessante. Quando você entende isso, quando a sua mente entende isso, o seu corpo entende isso e começa a viver isso. Então é uma opção, é uma escolha. E muitas vezes nos frustramos, nos prendemos a nisso porque nós ficamos assim, nossa, eu não sei o que é que ela vai pensar. Ah, não, eu não vou dar pé para fulana achar que tá mais certa do que eu. Não, mas quem errou foi ela, não fui eu. O primeiro pensamento que vem, quem errou foi ela. Mas o erro não é meu. Não, mas ela quem fez o errado. Não fui eu. A questão não é quem errou, quem deixou de errar. Você não está buscando um culpado. Você está buscando a libertação dessa dor que te prende. Sabe aquele momento que você já viveu discussão com a sua mãe lá no passado, que ela não acreditava em você, que ela te pôs lá embaixo, que ela te oprimiu, que ela te comparou até com um dos seus irmãos, achando que você simplesmente não ia dar nada na vida? Pois é, isso muitas vezes fica no teu inconsciente e te bloqueia. E com isso você não segue na sua vida profissional, emocional, seus relacionamentos são frustrados, você empanca. Até quando tem algo grandioso que você sabe que se perseverar vai dar certo, você desiste. Porque na sua mente ficou, ela não consegue, ela não vai dar certo. Sempre, você já vem com essa crença, vai ter sempre alguém melhor do que eu. Ou seja, você já começa o seu auto-julgamento, sua autoflagelação. E com isso devemos buscar fazer a diferença. Meus amores, quando eu dou a minha responsabilidade nas mãos de alguém, a denominando de culpa, a culpa é de fulano, então ele vai fazer com ela o que eles bem querem. Porque se a responsabilidade é minha, a decisão é minha, a ação, a atitude deve ser minha, quando eu transfiro isso para outra pessoa, ela faz da forma que bem entender. Ela pode se sentir não culpada, ela pode simplesmente ignorar, fazer como tanto faz, e você se torna insignificante na vida dessa pessoa. Ela simplesmente pode dizer, não, a culpa é minha, então beleza, problema dela. Se ela acha que a culpa é minha, pronto, acabou. Ela vai viver e você tá lá, empancada, frustrada, limitada, com aquela mágoa, com aquele rancor. Tem uma dinâmica que eu faço, em algum dos meus treinamentos, eu não trouxe, eu trazer umas laranjas lá da cozinha, não trouxe. Que eu sempre gosto de usar laranja na mão delas. E ali eu coloco uma média de 3 laranjas em cada mão. E com essas laranjas, eu peço para elas baterem palma, sabe, fortemente, o máximo que elas puderem, como se elas estivessem aplaudindo assim, alguém que elas admiram muito. Mas elas não conseguem, porque as mãos estão cheias de laranjas. E não, então vou fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Já que você não conseguiu bater palma para essa pessoa que você admira tanto, com as mãozinhas cheias de laranja, envie uma mensagem para ela, mas é impossível, porque não pode largar a laranja. Não é para largar as laranjas. O que significa isso? Eu uso muito isso no treinamento. Às vezes eu uso laranja, bolinhas, daquelas de piscininha, de bolinha, enfim. Porque eu falo que isso são pedras.
São os sofrimentos que surgem nas nossas vidas. E que muitas vezes nós perdemos a oportunidade de aplaudir os nossos feitos, as nossas conquistas, de interagir com novos relacionamentos, porque nós não queremos largar o sofrimento. As mãos estão cheias daquelas laranjas que representam todo aquele sofrimento e a pessoa não quer largar. E é dessa forma que age. Às vezes até tenta, algumas conseguem de alguma forma, sabe, mandar um SMS, ou às vezes até só clica lá no botãozinho do áudio e envia. Beleza, mas a questão é, não está vivendo plenamente. Ainda permanece com aqueles pesos. E aí, de repente, quando vem aquele momento em que elas jogam para o alto, joga fora todo aquele peso que elas têm, elas conseguem aplaudir, elas conseguem vibrar, elas conseguem mandar mensagem, áudio, abraçar, elas conseguem abraçar, elas conseguem apertar a mão verdadeiramente de quem elas querem estar próximas. E isso é uma brincadeira que eu digo que é uma brincadeira um tanto simples, mas isso causa uma reflexão muito grande nelas e várias vezes elas começam a se emocionar. Por quê? Porque muitas vezes somos nós que não queremos largar daquelas pedras, daquele sofrimento e fazemos questão de arrastar aquilo conosco. Então, o quanto você está levando esse peso consigo? O quanto você está segurando estas pedras de sofrimento na sua vida? Vivendo de maneira incompleta, de maneira não plena, justamente porque você está dando muito mais valor ao seu sofrimento. Eu pergunto para você de que forma você se relaciona com a sua mágoa do passado. Com que frequência essas mágoas vêm na sua mente? Que situação você lembra ou de quem você lembra nesse momento que essa mágoa vem na sua mente? Verdadeiramente, como você está lidando com esses bloqueios na sua vida? Deixa eu falar uma coisa aqui, um segredinho para você. Perdoar a si mesmo já vai dar um impacto muito grande. É sério, isso aí é muito sério. Eu cheguei a meus 120 quilos, não só por alimentação física, mas eu me alimentava de muita coisa tóxica. Entre ela, minha mãe, as atitudes, o desprezo que eu vivi na juventude. Isso foi me agregando muito peso na mente, no coração, no meu emocional e também no meu corpo físico. Já fazem 8 anos que eu venho nessa batalha, não só da eliminação de peso corpóreo, mas buscando um estado de ascensão diferenciada. E eu falo para você, é incrível. Por que eu digo que eu venho buscando ainda? Porque nós nunca estamos plenos. Porque a partir do momento que eu digo o seguinte, não me falta mais nada, então eu não tenho espaço para coisas novas, eu não tenho espaço para diálogo, eu não tenho espaço para transformações, porque ainda se estamos bem, dá para melhorar. Seja a situação que for, o sentimento que for, o relacionamento que for, se está bem, sempre dá para melhorar de alguma forma. E nessa busca, teve um certo dia que eu precisei praticar o auto-perdão. Eu sempre ouvia falar nesse auto-perdão. O que é esse auto-perdão? Mas eu não sou feliz. Isso é besteira. Isso é bobagem. Gente, olhar no espelho para mim chegou a ser um karma. Olha que eu era esteticista. Sou esteticista. Tinha meu salão, atendia as clientes, mas eu não me arrumava, eu não olhava no espelho, porque eu tinha esse peso todo da minha vida que me bloqueava. Até que um dia eu olhei para mim mesma, sozinha, no momento que eu estava sozinha, e eu chorei comigo mesma e pedi perdão para mim. Sim, pedi perdão para mim.
E eu lembro muito bem que eu fiz uma pergunta para mim mesma: o que é que eu fiz com você? Como eu me permiti chegar aqui? Isso assim até me emociona muito, porque foi um dia assim muito difícil que eu tinha passado. E aí eu resolvi me perdoar. Digo, eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu cheguei num nível assim que estava sendo sufocante. Isso bloqueou muita coisa, desde o meu relacionamento conjugal até meu financeiro, a minha autoestima. E quando nesse dia eu resolvi liberar perdão para mim mesma, eu me sentia muito culpada por tudo. Eu me sentia muito, nossa, assim que é até difícil explicar para vocês, entristecida comigo mesma, decepcionada comigo mesma. E eu não conseguia ver meus talentos, meus dons, sim, porque todos nós temos talentos, todos nós temos dons. Às vezes nos falta um pouco de habilidade, mas com isso a gente vai adquirindo com as práticas. Quando eu comecei a observar o que eu tinha de valor, de positivo, a presença do meu esposo já estava se tornando irritável. E com isso, eu comecei a olhar de outro ângulo. Eu comecei a ver um positivismo tão grande que hoje eu digo assim, não é só meu esposo, ele é meu parceiro, é meu companheiro, ele é meu cúmplice. Isso gerou um estado de graça no nosso relacionamento assim, absurdo. E é maravilhoso. Ele se permitiu a entender o que estava acontecendo comigo. Ele se permitiu a também participar comigo em busca de algo melhor. Isso é transformador. Esse é o primeiro passo, o auto-perdão. E outra coisa, não vai acontecer do dia para a noite, mas é necessário que você comece a buscar já, agora. Tenha essa consciência e diga, eu vou fazer a diferença. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero acordar todos os dias, olhar para mim e dizer, nossa, mais um dia que eu agradeço estar bem, me manter bem e buscar algo maior para mim. Maior com meus filhos, porque estarmos junto deles é algo assim extraordinário. Maior com meu esposo, maior com meus vizinhos, meu relacionamento. Tudo isso, quando você começa a viver verdadeiramente esse sentimento de auto-perdão, é um sentimento também de cura. E quando você vai se curando, você quer que isso também passe para as pessoas ao seu redor. E é incrível a magia que acontece com essa percepção que você começa a viver, com esse compartilhamento. É automático. Você não precisa que ninguém valide. Nossa, você está mudada, você está diferente, o que é que está acontecendo? Não. Você começa a sentir, você começa a viver. E aos poucos você vai tendo esse resultado. Na sua vida pessoal, profissional, relacionamento conjugal, em todas as áreas. É muito gratificante. E também eu falo para vocês que as crenças, quando elas nos limitam, ela não está deixando espaço para que nós enxergamos outras coisas. Então a pergunta é, o que vocês hoje acreditam que vem causar esse bloqueio, esse sofrimento na vida de vocês? O que é que você hoje, pode fazer para dar um passo a mais a alcançar esse estado de graça rumo à sua felicidade? Felicidade é estar bem com você. Felicidade é estar bem com teu cônjuge. Felicidade é estar bem com seus filhos. É você ter noção das dificuldades que te rodeiam, é você ter noção dos problemas que tem na sua vida, é você ter noção das suas dores, assim como é você também ter noção que você é capaz de buscar a melhoria de tudo isso. Você é capaz de fazer a escolha de cura para sua mente, para seu coração, para seu corpo.
A partir do momento que você se perdoa e perdoa quem te magoou, a cura é automática, é gradativa. E não é dizer, eu pratiquei esse ato e eu vou esquecer. Não. Mas a cada vez que você lembrar, já não tem aquele peso. E sempre que vier essa lembrança ruim, você vai ter consciência de que você já se libertou disso aí, não aceita mais voltar para aquele estado de sofrimento, de prisão, de dor. Pergunto o seguinte: o que necessita ser perdoado na sua vida hoje? O que você precisa? O que é necessário você perdoar hoje para dar esse primeiro passo rumo à sua felicidade? É algo que eu vou deixar que vocês busquem no pensamento de vocês, e se depois vocês quiserem comunicar comigo, passar lá, nossa, me veio um insight, eu lembrei que eu preciso liberar perdão ou pedir perdão para alguém, ou por esse motivo, por tal atitude, por tal palavra. Depois vocês deixem aí nos comentários. É muito, 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 muito transformador quando nós buscamos a nossa libertação. Você já viu alguém que está preso? Alguém que está numa cela? Alguém que está enjaulado? Dizer que está feliz? E é por isso que muitas vezes a gente não enxerga, você não enxerga essa tão sonhada felicidade. É porque você permanece enjaulado, você permanece aprisionado. Mas imagina se de repente essa mesma pessoa que está em uma cela encontra aquela cela de manhã cedo, aberta, sem tranca, com alguém com um sorriso no rosto dizendo que você está livre. Gente, é uma emoção muito grande. E essa mesma sensação é o que você vai sentir quando você começar a buscar a libertação. Você vai atender, melhor, você vai entender que só depende de você. É para tudo. Qualquer decisão que você toma na sua vida, você é responsável por ela. Não entre numa briga de braço com quem te magoou ou com quem deixou de magoar, não. Apenas se permita fazer diferente. Se permita evoluir. Se permita crescer. A resiliência vai te ajudar muito. O que é essa resiliência que muitos falam, entende? É você se adaptar e tirar o melhor daquela situação, daquele momento, daquele estado em que você está. Assim como a flor de lótus, por sinal faz parte da minha logo. A flor de lótus é um ótimo exemplo de resiliência. Ela nasce com aquela beleza sensacional, e olha que tem várias cores. Entre elas, a mais rara é a azul. Ela nasce meio ao lodo, onde todo mundo olha e não vê beleza, muitas naqueles lagos distante, com lodo, capim, lamaçal. Eu já fui surpreendida em algumas lagoas lá no Nordeste que ela brota e é lindo. É lindo. E sem contar o cheiro que ela exala. Então, meus amores, essa é a mensagem que eu trago hoje para vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Se perdoem. Perdoem ao próximo. Porque você merece o melhor. Deus vos abençoe.